Crime e Castigo Fyodor Dostoiévski, audiolivro completo e mais rápido. Segunda. Já eram quase 8 horas, os jovens se apressavam em chegar à pousada de Bakaleev antes de Luzhin. Quem era aquele homem? Perguntou Razumikin, assim que saíram do prédio. Era Svidrigailov, aquele mesmo fazendeiro em cuja casa foi perseguida minha irmã, que lá servia como governanta. Foi por causa das investidas libidinosas dele que foi expulsa pela sua esposa, Marfa Petrovna. Mais tarde Marfa Petrovna pediu que Dunia a perdoasse, e depois, de repente morreu. Era a respeito dela que se falava há pouco. Não sei por que razão, mas tenho muito medo daquele homem. Ele veio logo após enterrar a esposa. Anda todo estranho e parece ter tomado uma decisão, como se estivesse a par de algum segredo. Precisamos resguardar Dunia dele. Era isso que queria dizer-te, ouves? Resguardar? Mas que dano é que ele pode causar a Avdotia Romanovna? Pois bem, agradeço-te, Rodya, por essas palavras. Vamos protegê-la, vamos. Onde ele mora? Não sei. Por que não perguntaste? Que pena. Aliás, vou saber. Viste-o? Replicou Raskolnikov, após uma pausa. Vi, sim, e memorizei. Viste-o com certeza. Viste claramente. Insistiu Raskolnikov. É claro que me lembro da cara dele, vou reconhecê-lo entre 1000 pessoas, que tenho boa memória para as feições. Os jovens se calaram de novo. É isso. Murmurou Raskolnikov. É que sabes, fiquei pensando, parece-me o tempo todo, talvez seja apenas uma fantasia. Estás falando de quê? Não te compreendo bem. É que vocês não param de dizer. Prosseguiu Raskolnikov entortando a boca num sorrisinho. Que estou louco. Parece-me agorinha que estou realmente louco, e que vi só um fantasma. Mas o que tens? Quem sabe mesmo? Talvez esteja louco de fato, e todo o ocorrido nesses últimos dias, quem sabe se tudo isso não ocorreu apenas em minha imaginação. Rodya. Tiraram-te novamente do teu compasso. Mas o que foi que ele disse, por que veio? Raskolnikov não respondia. Razumikin pensou um minuto. Escuta, pois, a minha resposta. Começou ele. Vim ao teu quarto antes, mas tu estavas dormindo. Então almocei, e depois fui falar com Porfiri. Zamiotov continua na casa dele. Queria travar uma conversa, mas não o consegui. Não pude explicar o assunto de modo correto. Parece que eles não entendem nem querem entender, porém não ficam embaraçados. Levei Porfiri até a janela e comecei a falar, mas não deu certo de novo, ele olhava para um lado, e eu olhava para o outro. Aproximei, finalmente, o punho da fuça dele e disse que o arrebentaria todo, como parente. Ele só olhou para mim. Eu desisti e fui embora, eis tudo. Foi muito bobo. Não troquei uma só palavra com Zamiotov. Mas olha, pensava que tinha feito estrago, mas, quando desci a escada, tive uma ideia que me reanimou. Por que é que andamos tão preocupados? Se houvesse algum perigo para ti ou mais uma coisa dessas, Aizen. Mas não há perigo nenhum. Não tens nada a ver com aquilo, então cospe neles, vamos rir deles depois, e eu, se estivesse no teu lugar, ainda ia mistificá-los. Pois que vergonha terão depois. Cospe, vai, mais tarde, até poderemos bater aquela gentinha, e agora vamos rir dela. É assim mesmo. Respondeu Raskolnikov. E o que vais dizer amanhã? Pensou consigo. Coisa estranha, não lhe viera, até lá, nenhuma vez a ideia, o que achará Razumikin, quando souber. Ao pensar nisso Raskolnikov fitou o amigo com atenção. Quanto ao relato dele sobre o encontro com Porfiri, não estava muito interessado, tanta coisa veio à tona desde então, e sumiu. No corredor da pousada, eles toparam com Luzhin, o qual viera às 8 horas em ponto e estava procurando o quarto, de modo que todos os três entraram juntos, mas sem se entreolhar nem saudar um ao outro. Os jovens passaram para o cômodo, e Piotr Petrovitch demorou um pouco, por conveniência, na antessala para tirar o casaco. Pulcheria Alexandrovna logo veio recebê-lo, enquanto Dunia cumprimentava o irmão. Entrando, Piotr Petrovitch saudou as damas de forma bastante amável mas com uma soberba dobrada. Aliás, parecia que se confundira um pouco e ainda não se recompusera. Pulcheria Alexandrovna, também um tanto confusa em aparência, apressou-se a acomodar todos em volta de uma mesa redonda, em cima da qual havia um samovar fervente. Dunia e Luzhin ficaram dos lados opostos da mesa, um em frente ao outro. Razumikin e Raskolnikov sentaram-se em face de Pulcheria Alexandrovna, Razumikin mais perto de Luzhin, e Raskolnikov junto da irmã. Houve um instante de silêncio. Piotr Petrovitch tirou devagar um lenço de cambraia, de que emanava perfume, e assoou o nariz com o ar de uma pessoa virtuosa, conquanto um pouco melindrada em sua dignidade e firmemente disposta a reclamar explicações. Ainda na antessala, ele tivera a ideia de não tirar o casaco e de ir logo embora, punindo ambas as damas de modo rigoroso e exemplar, para que compreendessem de vez como estava sentido. Mas não teve a coragem de fazer isso.
Além do mais, esse homem não gostava da indecisão, buscando por esclarecimentos, de certo havia algum motivo de infringir sua ordem assim tão às claras, por conseguinte, seria melhor elucidá-lo na hora, ainda mais que não lhe faltaria tempo nem oportunidade para punir as mulheres depois. Espero que sua viagem tenha sido boa. Luzhin se dirigiu a Pulcheria Alexandrovna num tom oficial. Graças a Deus, Piotr Petrovich. É um prazer ouvir isso. E Avdotia Romanovna tampouco se cansou. Sou nova e forte, não sinto cansaço, mas a mãezinha passou diversos apuros. Respondeu Dunetchka. Fazer o quê? Nossas estradas nacionais são muito compridas. A chamada Mãe Rússia é tão grande. Quanto a mim, não tive ontem nenhuma possibilidade de ir buscá-las, por mais que quisesse. Porém espero que tudo se tenha passado sem tantas contrariedades. Ah, não, Piotr Petrovich, ficamos muito desanimadas. Apressou-se a declarar, com certa entonação especial, Pulcheria Alexandrovna. Parece que foi o próprio Deus que nos mandou ontem Dmitri Prokofitch, senão acabaríamos simplesmente perdidas. É ele, Dmitri Prokofitch Razumikin, acrescentou ela, apresentando o jovem a Luzhin. Pois é, já tive a honra, ontem. Murmurou Luzhin, olhando para Razumikin de soslaio e com aversão, depois carregou o senho e ficou calado. De modo geral, Piotr Petrovich pertencia à categoria de pessoas que sendo extremamente amáveis numa companhia e, sobretudo, pretendendo exibir sua amabilidade em público, perdem todas as suas vantagens, tão logo alguma coisa não lhes convém, e tornam-se parecidas antes com sacos de farinha do que com aqueles cavalheiros desenvoltos que animam a reunião. Todos se calaram outra vez. Raskolnikov teimava em não conversar, Avdotia Romanovna não queria romper o silêncio antes que viesse o momento certo, Razumikin não tinha o que dizer, de sorte que Pulcheria Alexandrovna voltou a ficar alarmada. Marfa Petrovna morreu, o senhor já sabe. Começou ela, recorrendo ao seu recurso fundamental. É claro que sei. Fui informado, assim que se soube disso, e mesmo vim agorinha avisá-las que, imediatamente ao enterrar a esposa, Arkady Ivanovich Svidrigailov tinha embarcado, às pressas, para Petersburgo. Pelo menos, é isso que consta das notícias mais exatas que recebi. Para Petersburgo? Para cá? Perguntou Dunetchka, toda aflita trocando olhares com a mãe. Exatamente assim e, com certeza, não sem objetivos, levando em conta a pressa de sua partida e as circunstâncias antecedentes, em geral. Meu Deus! Será que nem aqui ele deixará Dunetchka em paz? Exclamou Pulcheria Alexandrovna. Ao que me parece, nem a senhora nem Avdotia Romanovna têm grandes motivos para afligir-se, a menos que queiram, por sua parte estabelecer algum contato com ele. Quanto a mim, estou de olho nele e procuro agora o seu endereço. Ah, Piotr Petrovich, o senhor não acreditará que susto acabei de levar. Continuou Pulcheria Alexandrovna. Vi-o apenas 2 vezes, e ele me pareceu terrível, terrível. Tenho plena certeza de que é o culpado da morte de Marfa Petrovna. Não posso tirar conclusões a respeito disso. Tenho informações precisas. Não nego, talvez ele tenha acelerado a marcha dos acontecimentos, digamos, com o impacto moral da mágoa, mas, no tocante à conduta e às características morais daquele homem, em geral, concordo com a senhora. Não sei se está rico hoje nem o que notadamente lhe tinha legado Marfa Petrovna, vou saber isso dentro em breve, mas não há dúvida de que, uma vez em Petersburgo e tendo, ao menos, algum dinheiro, ele retomará logo seu modo de viver antigo. É o homem mais corrompido e atolado em vícios de todo o gênero desses homens. Eu tenho sérios motivos para suspeitar que Marfa Petrovna, que sucumbiu à desgraça de apaixonar-se tanto por ele e para livrá-lo, há 8 anos, das dívidas, tenha ajudado, sim, a resolver outro problema. Foram unicamente o zelo e o sacrifício dela que abafaram bem no início, uma causa penal referente a um hediondo e, por assim dizer, fantástico homicídio que lhe valeria, com toda a probabilidade, um passeio para a Sibéria. Eis como é aquele homem, se quiserem saber. Ah, meu Deus! Exclamou Pulcheria Alexandrovna. Raskolnikov escutava com atenção. É verdade que o senhor tem informações exatas sobre isso? Perguntou Dunia num tom severo e grave. Digo apenas o que me segredou a afinada Marfa Petrovna. É preciso notar que, do ponto de vista jurídico, aquele negócio é bem obscuro. Morava aqui, e parece que mora até hoje, uma tal Reslich, estrangeira e, além disso, pequena usurária que também se ocupava de outros negócios. É com essa Reslich que o senhor Svidrigailov mantinha, havia tempos, certas relações muito próximas e misteriosas. Na casa dela morava uma contraparenta, parece, uma sobrinha, menina surda e muda de 15 ou mesmo de 14 anos de idade, que essa Reslich odiava sem medida, brigava com ela por cada pedaço de pão e até a espancava de modo bárbaro. Um dia encontraram-na enforcada no sótão. O juiz deliberou que foi um suicídio. Após os procedimentos de praxe, o inquérito foi terminado, porém mais tarde surgiu a denúncia de que a criança teria sido, brutalmente molestada por Svidrigailov. É verdade que tudo isso foi obscuro, e que a denúncia veio de
Outra alemã, uma mulher indecente que não merecia confiança, enfim, nem denúncia houve, no fundo, graças ao empenho e ao dinheiro de Marfa Petrovna. Tudo resultou num boato. Porém aquele boato foi significativo. De certo a senhorita ouviu falar na casa deles, Avdotia Romanovna, daquilo que se deu com o servo Philip, morto sob tortura há uns 6 anos, ainda em tempos do direito servil. Ouvi falar que, pelo contrário, aquele Philip se teria enforcado. Exatamente isso, mas será que não foi o sistema de permanentes cobranças e perseguições por parte do Sr. Svidrigailov que o forçou, ou melhor, impeliu a suicidar-se? Não estou a par disso. Respondeu secamente Dunia, apenas ouvi uma história muito estranha de que aquele Philip teria sido um hipocondríaco, um filósofo caseiro. Dizem que ele, lia demais. E enforcou-se mais por escárnio do que por violência do Sr. Svidrigailov. Na minha presença, ele tratava bem os subalternos, e estes até gostavam dele, ainda que também o culpassem da morte de Philip. Pelo que vejo, Avdotia Romanovna, a senhorita criou, de repente certa tendência a justificá-lo. Notou Luzhin, entortando os lábios num sorriso ambíguo. Ele é, de fato, astucioso e sedutor em relação às damas, e Marfa Petrovna, que faleceu de maneira tão estranha, representa um deplorável exemplo disso. Eu apenas queria dar à senhorita e à sua mãezinha um conselho em vista de novas e indubitáveis tentativas dele. No que diz respeito a mim pessoalmente, tenho toda a certeza de que esse homem há de sumir outra vez na delegacia da inadimplência. Marfa Petrovna jamais teve a intenção de deixar alguma herança a ele, pensando em seus próprios filhos, e se lhe deixou algo, foi uma coisa de primeira necessidade, barata e efêmera que não sustentaria um homem com esses hábitos nem por um ano. Piotr Petrovich, eu lhe peço. Disse Dunia, paremos de falar sobre o Sr. Svidrigailov. Isso me entristece. Ele acaba de visitar-me. Disse, de chofre, Raskolnikov, rompendo o silêncio pela primeira vez. De todos os lados ouviram-se exclamações, todos se viraram para ele. Até Piotr Petrovich ficou emocionado. Há mais ou menos 1h30, quando eu estava dormindo, ele entrou, acordou-me e disse seu nome. Prosseguiu Raskolnikov. Estava bastante desenvolto e alegre, e tinha a certeza de que faria amizade comigo. A propósito, ele procura insistentemente por um encontro contigo, Dunia, e pediu-me que fosse intermediário nesse encontro. Queria fazer-te uma proposta e comunicou-me em que esta consistia. Além disso, informou-me positivamente que, uma semana antes de falecer, Marfa Petrovna deixara para ti 3.000 rublos em termos de testamento, e que tu poderias receber esse dinheiro num futuro bem próximo. Graças a Deus! Exclamou Pulcheria Alexandrovna, benzendo-se. Reza por ela, Dunia, reza. Isso é verdade. Disse, sem querer, Luzhin. Pois bem, o que mais? Apressava-se Dunia. Depois ele disse que não era rico e deixaria todo o patrimônio aos filhos, que moram com a tia. Depois comentou que se tinha hospedado perto de mim, mas onde, não sei, não lhe perguntei. Mas o que será que ele quer propor a Dunechka? Replicou Pulcheria Alexandrovna, toda apavorada. Ele te disse? Sim, disse. O que é? Conto mais tarde. Raskolnikov se calou e voltou-se para o seu chá. Piotr Petrovich tirou o relógio e consultou-o. Preciso cuidar de um negócio, dessa forma, não vou atrapalhá-los, adicionou ele, com um ar meio sentido, e ia levantar-se da cadeira. Fique, Piotr Petrovich. Disse Dunia, já que estava disposto a passar a tarde inteira conosco. Ademais, foi o senhor mesmo que escreveu que queria esclarecer algo com minha mãe. Exatamente, Avdotia Romanovna. Disse com imponência Piotr Petrovich, sentando-se outra vez na cadeira, mas segurando ainda o chapéu. De fato, queria discutir com a senhorita e com a sua respeitável mãezinha alguns pontos bem importantes. Mas, do mesmo modo que seu irmão não o pode explicitar, em minha presença, certas propostas do Sr. Svidrigailov eu tampouco desejo e posso expressar-me. Na presença das pessoas estranhas, acerca de uns assuntos de grande importância. Além disso, meu pedido fundamental e encarecido não foi atendido. Luzhin tomou ares de amargura e calou-se com altivez. Seu pedido para que meu irmão não participasse deste encontro não foi atendido unicamente por minha insistência. Disse Dunia. O senhor escreveu que teria sido ofendido por meu irmão, eu acho, pois, que isso deve ser, de imediato, tirado a limpo, e que vocês dois precisam fazer as pazes. É tendo Roda realmente ofendido o senhor, ele deverá pedir-lhe desculpas e pedirá mesmo. Piotr Petrovich ficou logo animado. Há certas ofensas, Avdotia Romanovna, que a gente não podia esquecer, mesmo com toda a boa vontade. Tudo tem um limite perigoso de atravessar, pois, ao atravessá-lo uma vez, não podemos voltar. Na verdade, não lhe falei sobre isso, Piotr Petrovich. Interrompeu Dunia com leve impaciência. Entenda bem que todo o nosso futuro depende agora da nossa capacidade de esclarecer e acertar tudo isso o mais depressa possível.
Digo-lhe com franqueza, desde a primeira palavra, que não posso agir de outra maneira, e, se o Senhor me der, pelo menos, algum valor, toda essa história acabará hoje mesmo, por mais difícil que seja resolvê-la. Repito-lhe que, se meu irmão tem culpa, ele vai pedir-lhe perdão. Estou admirado de a senhorita colocar a questão dessa forma, Avdotia Romanovna. Luzhin ficava cada vez mais irritado. Dando-lhe valor e, por assim dizer, adorando-a, eu posso, ao mesmo tempo, não gostar nem um pouco de algum dos seus próximos. Buscando a felicidade de ser seu marido, não posso, ao mesmo tempo, assumir compromissos incompatíveis. Ah, deixe todos os seus melindres, Piotr Petrovitch. Interrompeu Dunia, emocionada, e seja aquele homem inteligente e nobre que sempre o considerei e quero considerar. Fiz-lhe uma grande promessa, sou sua noiva, então confie em mim nesse caso e acredite que terei condições de fazer um julgamento imparcial. Desempenhando o papel de árbitro, vou surpreender tanto o meu irmão quanto o senhor. Pedindo a ele, depois de ler sua carta, que viesse sem falta participar de nosso encontro, não lhe comuniquei nada a respeito das minhas intenções. Entenda que, se vocês não se reconciliarem, terei de escolher um dos dois, o senhor ou meu irmão. A questão é assim tanto da parte dele quanto da sua parte. Eu não quero nem devo fazer má escolha. Pelo senhor, cumpre-me romper com o irmão, pelo irmão, cumpre-me romper com o senhor. Agora eu quero e posso saber com toda a certeza se ele é mesmo meu irmão. E quanto ao senhor, se me dá valor, se me tem apreço, ou seja, se é mesmo meu marido. Avdotia Romanovna. Pronunciou Luzhin, melindroso, suas palavras são por demais significativas para mim e, digo-lhe mais, até me são ofensivas em virtude da posição que tenho a honra de ocupar em relação à senhorita. Mesmo sem falar desse cotejo lesivo e estranho que faz colocando-me no mesmo nível que esse rapaz arrogante, a senhorita alude à possibilidade de infringir a promessa dada. Diz assim, ou o senhor, ou ele, e mostra-me, desse modo, quão pouco me valoriza, o que não posso admitir em vista das relações obrigações que nos ligam. Como? Dunia ficou corada. Eu ponho seu interesse ao lado de tudo o que me é caro na vida, do que tem constituído, até agora, toda a minha vida, e de repente o senhor fica sentido de que pouco o valoriais. Raskolnikov sorriu, taciturno e sarcástico, Razumikin estremeceu todo, entretanto, Piotr Petrovitch não aceitou a objeção, ficando, pelo contrário, mais insolente e irritadiço a cada palavra, como se estivesse tomando gosto pela rixa. O amor pelo futuro companheiro de vida, pelo marido, deve exceder ao amor pelo irmão. Proferiu ele em tom de sentença. Em todo caso eu não posso permanecer no mesmo nível que ele. Apesar de ter insistido há pouco, em não querer nem poder explicitar, na presença de seu irmão tudo o que tenho a dizer, estou disposto a dirigir-me, agora mesmo, à sua respeitável mãezinha para esclarecer-lhe, por necessidade, um assunto crucial e muito ofensivo para mim. Seu filho. Dirigiu-se a Pulcheria Alexandrovna. Ofendeu-me ontem, na presença do Sr. Rassudkin. Parece que é isso, desculpe ter esquecido seu sobrenome. Fez uma mesura amável em direção a Razumikin, com a deturpação da minha ideia, que comuniquei. A senhora numa conversa privada, tomando o café, a de que, a meu ver, é mais proveitoso, quanto à união conjugal, desposar uma moça pobre, que já experimentou os males da vida, do que uma moça criada na abastança, pois isso favorece a moral. Seu filho exagerou adrede o significado das minhas palavras até o absurdo, acusando-me de intenções malignas e baseando-se, a meu ver, nas correspondências pessoais da senhora. Dar-me-ei por feliz Pulcheria Alexandrovna, se a senhora puder persuadir-me no sentido contrário e, desse modo, acalmar-me consideravelmente. Comunique-me, pois, em que termos exatos a senhora descreveu minhas falas em sua carta a Rodion Romanovitch. Não lembro mais. Confundiu-se Pulcheria Alexandrovna. Descrevi conforme o meu entendimento. Não sei o que lhe contou Rodia, talvez tenha exagerado mesmo alguma coisa. Não pôde ter exagerado sem a influência da senhora. Piotr Petrovitch. Pronunciou Pulcheria Alexandrovna com dignidade, a prova de que nós duas, eu e Dunia, não levamos suas palavras a mal é que estamos aqui. Isso, mãezinha. Disse Dunia com aprovação. Então a culpa é outra vez minha. Luzhin ficou sentido. O senhor anda acusando Rodion, Piotr Petrovitch, mas não escreveu toda a verdade sobre ele na sua carta recente. Acrescentou, animando-se Pulcheria Alexandrovna. Não me lembro de ter escrito alguma em verdade. O senhor escreveu. Disse Raskolnikov bruscamente, sem se virar para Luzhin. Que ontem eu não teria dado o dinheiro à viúva do homem atropelado, como isso acontecera na realidade, mas sim à filha dele, a qual eu não vira nunca, até o dia de ontem. O senhor escreveu isso para fazer-me brigar com as minhas parentas e, para tanto, acrescentou umas frases abomináveis sobre a conduta daquela moça que desconhece. Tudo isso em mentira e baixaria. Desculpe, prezado senhor.
Respondeu Lujin, tremendo de raiva, mas eu relatei, nessa minha carta, suas qualidades e ações com o único propósito de atender ao pedido de sua irmã e de sua mãezinha, que queriam saber como o tinha achado e que impressão o senhor me causara. Quanto ao que consta da minha carta, encontre, pelo menos, uma linha errônea, ou seja, diga que não gastou o dinheiro, e que naquela família, por mais infeliz que esteja, não há pessoas indignas. Pois, em minha opinião, o senhor com toda a sua dignidade não vale sequer o mindinho daquela pobre moça que apedreja agora. Assim sendo, o senhor ousaria trazê-la à presença de sua mãe e de sua irmã. Já fiz isso, se o senhor quer saber. Hoje fila sentar ao lado da mãezinha e de Dunia. Rodia! Exclamou Pulcheria Alexandrovna. Dunetka ficou vermelha, Razumikin carregou o sobrolho. Lujin sorriu, escarninho e assoberbado. A senhorita está vendo, Avdotia Romanovna? Disse ele, se o acordo é possível mesmo. Espero agora que este tema esteja esgotado e esclarecido, de uma vez por todas. Quanto a mim, vou embora, a fim de não estragar o futuro prazer do encontro familiar nem impedir a divulgação dos segredos. Ele se levantou da cadeira e pegou o chapéu. Mas, indo embora, atrevo-me a notar que, daqui em diante, espero que me poupem desemelhantes encontros e, por assim dizer, compromissos. Peço-lhe, respeitável Pulcheria Alexandrovna, que pense bem nesse assunto, ainda mais que minha carta se destinava à senhora e não a outrem. Pulcheria Alexandrovna ficou um pouco sentida. Parece que o senhor deseja subjugar-nos de todo, Piotr Petrovich. Dunia lhe contou o motivo pelo qual não atendemos ao seu pedido, pois tinha boas intenções. Além disso, o senhor escreveu para mim como se estivesse mandando. Será que devemos tomar cada desejo seu por uma ordem? Mas eu cá lhe digo, pelo contrário, que agora o senhor deveria tratar-nos com especial delicadeza e indulgência, porque abandonamos tudo e, confiando no senhor, viemos aqui e ficamos, portanto, em seu poder quase absoluto. Não é bem assim, Pulcheria Alexandrovna, e sobretudo no momento presente, quando a senhora ficou sabendo daqueles 3.000 que Marfa Petrovna deixara como herança, coisa bem oportuna, a julgar pelo novo tom com que está falando comigo. Acrescentou Lujin, sarcástico. A julgar por essa observação, podemos supor que o senhor realmente tenha contado com o nosso desamparo. Notou Dunia com irritação. Mas agora não posso, pelo menos, contar com isso, nem quero, em especial, atrapalhar a divulgação das propostas secretas de Arkady Ivanovich Svidrigailov, das quais ele incumbiu o seu irmãozinho e que, pelo que vejo, tem para a senhorita um significado fundamental e, bem pode ser, muito agradável. Ah, meu Deus! Exclamou Pulcheria Alexandrovna. Razumikin mal se mantinha sentado. Agora não tens vergonha, irmã? Perguntou Raskolnikov. Tenho, Rodia. Disse Dunia. Piotr Petrovich, saia fora daqui. Dirigiu-se a Lujin, pálida de furor. Parecia que Piotr Petrovich não esperava por tal desenlace. Confiava demais em si mesmo, contava com seu poder e a impotência de suas vítimas. Nem agora acreditou, ficou pálido, e seus lábios tremerão. Avdotia Romanovna, se eu sair agora por essa porta, com essas palavras de despedida, então. Tome isto em conta. Não voltarei nunca mais. Pense bem nisso. Minha palavra é firme. Quanta desfaçatez! Exclamou Dunia, levantando-se depressa do seu lugar. Mas eu cá não quero mesmo que o senhor volte. Como? Seu homem é isso? Bradou Lujin, que nem por sombras acreditava, até o último instante, nesse desfecho e acabou perdendo o fio da conversa. É isso aí. Mas a senhorita sabe, Avdotia Romanovna, que eu poderia até protestar. Com que direito é que o senhor fala assim com ela? Interferiu, com ardor, Pulcheria Alexandrovna. Como é que o senhor pode protestar? Quais são esses seus direitos? Será que eu entregaria minha Dunia a um homem de sua laia? Vá embora e deixe a gente em paz. A culpa de ter feito esse negócio errado é toda nossa e, sobretudo, minha. Contudo, Pulcheria Alexandrovna. Continuava Lujin, enfurecido, as senhoras me amarraram com a promessa da qual agora desistem. Afinal, fui envolvido, digamos assim, em gastanças por meio disso. Essa última queixa condizia tanto com a índole de Piotr Petrovich que Raskolnikov, todo pálido de cólera e de esforços para contê-la, não aguentou e, de repente, deu uma gargalhada. Nesse ínterim, Pulcheria Alexandrovna também ficou furiosa. Gastanças. Mas que gastanças são essas? Será que está falando de nosso baú? Pois o senhor pediu que o condutor o transportasse de graça. Meu Deus, a gente é que amarrou o senhor. Recobre-se, Piotr Petrovich, foi o senhor quem nos amarrou os braços e as pernas, não fomos nós. Chega, mãezinha, por favor, chega. Implorava Avdotia Romanovna. Piotr Petrovich, tenha a bondade de ir embora. Eu vou, sim, mas peço a última palavra. Disse ele, quase completamente fora de si. Parece que sua mãezinha esqueceu por completo que me atreverá a desposá-la, por assim dizer, após aqueles boatos sobre a sua reputação que se tinham espalhado pela cidade e pelo distrito todo.
Não me importando, por sua causa, com a opinião pública e restabelecendo a sua reputação, eu poderia, bem entendido, contar, de fato, com uma recompensa e até mesmo exigir sua gratidão. Mas só agora é que meus olhos se abriram. Bem vejo que fiz, talvez, uma coisa muito e muito errada em não dar ouvidos à voz da sociedade. Será que ele tem duas cabeças? Gritou Razumikin e levantou-se num pulo, da cadeira, prestes a linchar Lujin. O senhor é vilão e bruto. Disse Dunia. Nenhuma palavra. Nenhum gesto. Exclamou Raskolnikov segurando Razumikin, depois se aproximou, quase corpo a corpo, de Lujin. Digne-se a sair daqui. Disse-lhe baixa e pausadamente. E nenhuma palavra a mais, senão, Piotr Petrovich fitou-o por uns segundos, de rosto pálido e convulso de fúria, depois se virou, saiu, e, com certeza, poucas seriam aquelas pessoas que guardariam no coração o mesmo ódio raivoso que esse homem tinha por Raskolnikov. Culpava de tudo tão só a ele. Note-se que, já descendo a escada, continuava cismando que o negócio não estaria, talvez, totalmente perdido e no tocante às damas, bem poderia ser levado adiante. Aproveite e curta o vídeo e se inscreva no canal.